E o Corinthians cometeu erro grave ao desistir de um atacante que chegaria por um custo bem pequeno. O cara tem feito muito gol em seu novo time, enquanto os goleadores do Corinthians não param de falhar. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de Mateuzinho na mira do Zenit. Isso sem contar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre quanto cada clube de futebol do Brasil recebeu com direitos de transmissão ao longo de toda a temporada passada, e isso inclui não apenas o brasileiro, mas os demais torneios. E dá para dizer que Flamengo e Palmeiras ficaram à frente da concorrência. Flamengo com uma boa vantagem em relação aos demais. Rubro-negro arrecadou 612 milhões de reais, 6 vezes mais, por exemplo, do que o Ceará, o 18º a aparecer nesse ranking. Se o Flamengo ficou com mais de 600 milhões, o Palmeiras aparece em segundo com 527 milhões, seguido de perto pelo Fluminense, 526 milhões de reais. O Botafogo foi o quarto, 380 milhões. Vale a lembrança de que esses 4 primeiros foram os 4 representantes do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, a primeira edição disputada pela FIFA nos Estados Unidos na metade do ano passado. O quinto lugar do Corinthians, com 363 milhões de reais. Diferença entre Flamengo e Corinthians gritante. Quase 2 vezes mais em favor do rubro-negro. O São Paulo foi o sexto, com pouco mais de 240 milhões de reais. O Vasco foi o sétimo, 213 milhões. Na sequência, Internacional em oitavo, Bahia em nono, Fortaleza em décimo, Atlético Mineiro em 11º, Cruzeiro em 12º, Santos em 13º, Grêmio em 14º. Ainda tivemos Vitória em 15º, Bragantino 16º, Mirassol 17º e o Ceará 18º colocado com 106 milhões de reais. Vale a lembrança que nas principais competições da Europa, a distância entre o primeiro e o último, no que diz respeito à receita de TV, nunca é superior a 3 vezes. Aqui, incluindo mais campeonatos do que só o brasileiro, a diferença foi de 6 vezes em favor do Fla. E Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, interessa ao Zenit. Surgiu a informação de que o clube russo prepara para metade do ano uma proposta oficial. A ideia é comprá-lo em definitivo. O atleta tem 25 anos de idade, havia sido adquirido do Flamengo por 4 milhões de euros. Nesse momento, o Corinthians tem 60% dos direitos econômicos, o Flamengo tem 32% e o Londrina outros 8%. Mateuzinho, que está avaliado em 7 milhões e meio de euros, é hoje um dos principais jogadores da posição atuando no futebol brasileiro, temporada de 25 gols e 2 assistências. Importante registrar que na primeira janela de transferências existiu uma proposta da Europa pelo Mateuzinho. Na oportunidade, a oferta de 7 milhões de euros foi recusada pelo Corinthians. Você, torcedor alvinegro, colocaria que preço para negociar o Mateuzinho ou ele para você é inegociável? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. E o Corinthians cometeu um erro que pode custar muitos gols. No fim do Campeonato Paulista, o Timão chegou a se acertar com o René, atacante que fez sucesso com a Lusa na Copa do Brasil e também no estadual. A negociação com a Portuguesa custaria apenas 700 mil reais pelo empréstimo até dezembro. Vale a lembrança de que esse valor equivale a menos de um mês do salário do Pedro Raul, que ganha 750 mil por mês. O Corinthians acabou desistindo do acordo com a Lusa por conta da possibilidade de ter de gastar 1 milhão de euros, ou mais ou menos 6 milhões de reais, para comprá-lo em dezembro. O Vitória, com muito menos capacidade de arrecadação do que o Corinthians, topou o custo dos 700 mil por empréstimo e de 6 milhões de reais como opção de compra. E os números do René, depois de 11 partidas no Vitória, mostram que o clube baiano acertou enquanto o Corinthians errou. Até aqui, em 11 jogos, o René marcou 6 gols com 1 assistência. Se a gente somar os números dele na Portuguesa nessa temporada, são 22 jogos no ano, com 13 gols marcados e 3 assistências, 16 participações em gol em 22 partidas. Tudo isso com apenas 22 anos de idade e podendo custar cerca de 6 milhões de reais. Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians na temporada, tem 5 gols no ano e não marca há 8 jogos. O segundo maior artilheiro do Corinthians hoje é um zagueiro, Gustavo Henrique, com 4 gols. E o terceiro, principal goleador alvinegro na temporada, o André, volante com 3 gols marcados. Memphis Depay marcou uma única vez no ano,
Já Pedro Raul, o centroavante de R$ 750 mil por mês, não marcou gols na atual temporada, são 19 jogos em branco. Você, torcedor corintiano, que pensa a respeito da não contratação do René? Já usa o espaço para comentário. Para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Corinthians e o Palmeiras anunciaram, ao longo dessa semana, um acordo entre as partes em relação a Pedro Morelli. Pedro Morelli é um atacante de 15 anos de idade, que já joga no Sub-17 do Corinthians, tá? Ele pertencia ao Corinthians, foi contratado pelo Palmeiras. E foi, entre aspas, segundo o Palmeiras, roubado pelo Corinthians. Ou seja, ele era do Corinthians, foi para o Palmeiras e voltou para o Corinthians. E isso repercutiu muito alto. O João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, chegou a exigir que o Corinthians fosse retirado do movimento de clubes formadores, e isso acabou acontecendo, enfim, um verdadeiro caos. Nessa semana, Corinthians e Palmeiras se acertaram para que o jogador pudesse ficar em definitivo no Corinthians. O Timão se viu obrigado a pagar R$1 milhão, tá, ao Palmeiras, além de prometer o repasse de 50% do valor de uma venda futura. Mas esse acordo tem tudo para cair. Estava conversando com um representante do Pedro Morelli, do centroavante, de só 15 anos de idade, que já é artilheiro do time Sub-17, num pré-paulista, inclusive acabou de conseguir a cidadania italiana, e o empresário estava me contando que a família não foi consultada sobre esse acordo. E quando ele voltou para o Corinthians, ficou combinado que o Corinthians teria 50% dos direitos econômicos e que ele e a família teriam os outros 50%. Se o Corinthians prometeu dar 50% para o Palmeiras e ficou com os outros 50%, não sobrou nada para a família e o Pedro Morelli não vai aceitar as condições desse acordo. Enfim, Palmeiras e Corinthians voltaram a estaca zero em relação ao futuro desse jogador. Agora sim, começamos a responder a perguntas, a dúvidas e sugestões. Primeira mensagem do Jean Souza. Boa noite, Nicola. Você sabe se o Timão tem negociações para preencher os 2 espaços no uniforme que estão sem patrocínio? Certamente sim. Essa até foi uma informação que a gente trouxe ontem, né? Vou até buscar aqui as 2 propriedades vagas no uniforme do Corinthians, a barra traseira e a barra frontal, tá? Essas são as 2 únicas propriedades disponíveis no uniforme alvinegro. E a ideia do Corinthians é tentar o mais rápido possível preencher essa lacuna para que o Corinthians possa ter 100% do uniforme preenchido. O que dá para dizer é que hoje o Corinthians tem a segunda maior receita entre clubes brasileiros quando o assunto é patrocínio no uniforme. É uma grana bem boa, só atrás do Flamengo, que por conta do acordo com a Betano, só a Betano garante 268 milhões de reais por temporada ao Flamengo. Beleza? Que mais vocês querem saber na noite dessa quinta-feira? Falamos ao vivo, tá? Diretamente dos estúdios do canal do Nicola. Você vai mandando sua pergunta. Só não esquece de deixar o like. É chato, mas é importante. Tá bom? Salves, Nicola. Se você fosse diretor do Timão, renovaria com o Depay ou traria o Cebolinha e mais um jogador de expressão pelo mesmo valor e salários? Thiago de Ibiporã, no Paraná. Tiagão, eu acho que o plano que o Corinthians desenhou para o Memphis é interessante. Se houver a possibilidade de o Memphis ficar sem que o Corinthians tenha de arcar com nada de salário, perfeito. Só para vocês entenderem, né? O contrato do Memphis com o Corinthians termina em 30 de junho. E o presidente Osmar Stabile decidiu que só topa renovar o contrato se o Memphis aceitar que os salários dele sejam pagos por parceiros. Já falaram em Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master, e em BYD, tá? Mas que para isso haveria a necessidade de o Memphis reduzir seu custo. Hoje ele custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. Só para explicar, só para avançar nessa história. O Memphis, segundo Marcelo Paz, aceitou ganhar menos para ficar. Agora falta a parte principal, encontrar parceiros. Nicola, mas essa história de Esportes da Sorte e BYD dispostas a pagar? Já foram publicadas essas informações por setoristas do clube. Eu ontem conversei com o presidente Osmar Stabile e ele disse, Nicola, então a imprensa está sabendo mais do que eu, porque eu não tenho a informação de que existe proposta na mesa nesse sentido, tá? Uma quente do meu timão hoje estava falando sobre a situação de Memphis Depay, né? O Memphis topou baixar seu salário. É só importante registrar que, apesar da declaração pública do Marcelo Passo, o Marcelo deu uma entrevista a Marília Ruiz e ao
Fábio Piperno, assegurando que o Memphis topou reduzir o salário. Isso não significa que há acordo, até porque o Corinthians ainda precisa viabilizar com parceiros o pagamento dos vencimentos dele. Mas o ponto é, enquanto conversa com o Corinthians, nada impede o Memphis de ouvir propostas. Ele já está a menos de 6 meses do fim do contrato, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato. E o Memphis tem um trunfo a seu favor, o fato de ter a Copa do Mundo para disputar, ele vai ser convocado. O técnico da seleção holandesa já disse que, apesar dessa questão da lesão, ele será convocado. E diante desse cenário, se a coisa não for boa para o Memphis, ele pode esperar por propostas que venham do futebol estrangeiro, tá bom? Quais são as piores novelas mexicanas? Quais são piores, as novelas mexicanas ou a novela do Memphis, né, em relação à renovação? Essa novela do Memphis eu imagino que ainda vai durar um tempo, né? O Marcelo Paz chegou a dizer que a ideia do Corinthians era definir a situação antes dele partir para a Copa do Mundo. Não sei se vai ser possível, até porque, como o Corinthians não quer gastar dinheiro e precisa de parceiros, e como o Corinthians também exige uma redução do salário, é natural que o Memphis postergue essa história para ver o que pode aparecer de propostas. Essa história do Transerbano Corinthians, por que dívida sobre o Charles? Sobre o Charles eu tenho dúvida, vou pesquisar, não estou sabendo sobre nenhuma dívida envolvendo o Charles não, tá? O que rolou é uma condenação contra o Corinthians, condenação de pouco mais de 3 milhões de reais, só para explicar. Daniel Marcos, lateral que jogava na base do Corinthians, ele precisou se aposentar aos 23 anos de idade, sofreu lesão em partida do Corinthians nas categorias de base. O Daniel Marcos procurou a justiça para cobrar mais de 5 milhões de reais do Timão. A justiça decretou que o Corinthians vai precisar desembolsar cerca de 3 milhões de reais para o atleta ou para o ex-atleta. Repito, ele precisou se aposentar depois de uma lesão bem séria, tá? Felipe Augusto será vendido e o Corinthians tem 20% dele, alguma coisa. O outro jogador que passou absolutamente de forma discreta no futebol brasileiro, mais especificamente no Corinthians, mas que tem arrebentado por lá. Quer ver? Trabzonspor, que é, para mim, a grande zebra da temporada lá no futebol turco. Estava brigando pela terceira colocação. Temporada do Felipe Augusto, com 22 anos de idade, pouca idade, né? 37 jogos e 15 gols marcados, tá? Foram 13 no Campeonato Turco, mais um na Copa da Turquia e mais um na Supercopa. Primeira temporada dele no Trabzonspor, foi contratado do Cercle Bruges. Deixa eu ver quanto ele custou. Comprado por 5 milhões de euros. Certamente, negócio para bem mais do que isso, né? Do Corinthians teve passagem discreta no profissional, né? No Sub-20 até foi bem, 15 jogos e 13 gols no Sub-20, mas aí sobe para o profissional, joga 21 partidas e marca só 2 gols. O Wesley Serafim, o Yuri Alberto voltou à normalidade dele, não sabe fazer pivô, driblar e finalizar. Só é titular porque os reservas são piores. Mas, se o Depay renovar, o ataque será Lingard e Depay. O Lingard tem melhorado, né, cara? O Lingard tem melhorado. Parece que vai dar caldo. Rapaziada boa, chegando aqui com mais um giro de notícias do Corinthians para vocês ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do Timão. Então, rapaziada, muito obrigado por você ter assistido nosso canal, nosso vídeo, nosso conteúdo até aqui. Domingão desse, né? Muita informação para você nesse Dia das Mães. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.